Quero desejar a você um bom dia e que a paz de Jesus esteja abençoando hoje a sua vida, a sua família. Hoje dia 22, domingo, como eu já disse em outras postagens anteriores, né? Um dia triste de não poder participar da comunhão eucarística, mas estamos aqui, né? Eu gostaria de refletir com você a liturgia do dia de hoje, né? Hoje nós estamos vivendo a quarta semana da Quaresma. Nós pedimos a Deus essa graça de podermos estarmos em comunhão com Ele, né, espiritualmente, mesmo não podendo estar em comunhão eucarística. E hoje nós vamos ver aí, né, o Senhor dizendo na leitura de Isaías, no capítulo 66, do versículo 10, onde ele diz: Alegra-te, Jerusalém, reúne-vos, vós todos que amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de sua consolação. É o Senhor, né, dando a cada um de nós a certeza de que Ele está com cada um de nós neste domingo, né? Ele pede que nós nos alegremos mesmo nos momentos que nós estamos vivendo, de um momento de abatimento, onde muitas mortes estão acontecendo, muitos infectados, muitos desesperados, muitos estão vivendo um momento tenebroso, né, desta enfermidade. Mas a palavra do Senhor é esta: alegra-te, eu estou com você. O Senhor está com você, o Senhor está comigo, né? Porque nós somos filhos da luz. Nós estamos reunidos para adorar a Deus aonde nós estivermos, ou na igreja, ou confinados em nossas casas. Nós somos convidados a adorar a Deus e a celebrar, né, este culto espiritual, mesmo que nós estamos impossibilitados de celebrar o culto eucarístico. Mas o Senhor nos ilumina. Tenha certeza que o Senhor ilumina a nossa vida. E Ele está afastando, né, tanto a mim quanto a você e a sua família de todas as forças das trevas que possam estar nos rodeando nesses tempos terríveis. É um tempo de desconsolação, mas ao mesmo tempo um tempo de consolação para aqueles que acreditam em Deus. E a liturgia nos chama para vivermos essa alegria, porque nós somos conduzidos por Jesus. Nunca esqueça, quem nos conduz é Jesus. Ele nos livra de toda a cegueira, né? Quando a falta de fé nos mostra uma coisa, e muitos questionam onde está Deus nesse tempo. Deus está sempre no lugar dele, defendendo os filhos, ajudando os filhos. Vamos permitir, né? Vamos permitir que Deus nos dê uma visão além daquilo que nós estamos enxergando agora. Muitos estão vivendo em trevas, mas com certeza há uma luz caminhando conosco que nos faz mais fiéis à palavra de Deus. A leitura de hoje, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo de 1 a 6, depois do capítulo 7, aliás, depois do versículo 7, pula para 10 e 13, diz assim: Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém. É o que o Senhor me incomodou. Eu estava aqui em casa, estou com uma dor de cabeça terrível, já tem 7 dias, posso estar infectado, não sei, mas o que o Senhor me disse é essa: estou fazendo a minha parte, estou confinado, mas Ele me inquietou para dizer para você: coragem, fique firme, eu estou com você. Assim como o Senhor enviou o profeta, né, Samuel, na casa de Jessé, lá em Belém, para encontrar com Davi, para escolher um dos filhos de Jessé, assim foi. O Senhor me escolheu hoje para dizer para você que está com medo. O Senhor te escolheu e nada de mal vai acontecer com você. Pois escolhi um rei para mim entre os filhos de Jessé. Assim que chegou Samuel, viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor.
Mas o Senhor disse: não olhes para a aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgue segundo os critérios do homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Olha que passagem linda. Enquanto muitos nos julgam pela aparência, né? Agora mesmo fiz uma postagem, um irmãozinho me detonando, dizendo que eu fui muito desfavorecido da palavra, que eu coloquei Deus como Deus vingativo. Não é isso. Deus não é um Deus vingativo, não. Mas nós colhemos o que plantamos. Se nós viramos a nossa face contra Deus, a tendência na nossa vida é só encontrar aquilo que é ruim. Não é verdade? O Senhor não escolheu nenhum deles. E acrescentou então aqui todos os filhos de Jessé. Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, o que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscar Davi. Davi era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi. Sabe, irmão, essa passagem aqui ela vem nos dar uma certeza linda. Muitos nos rejeitam, né? Você já sentiu assim, rejeitado? Até mesmo dentro da igreja, porque pela nossa aparência, às vezes eles nos subjugam, isso não tem capacidade, mas muitos esquecem que Deus capacita aquele que Ele escolheu. E você é um escolhido, é uma escolhida de Deus, não tenha medo. Assim como Davi, aliás, pelas aparências humanas, era franzino, era o menor, o mais fraco da família de Jessé, Deus o escolheu como rei. Muitos te desprezam pela sua aparência, acham que você não tem capacidade para nada. Deus está dizendo o contrário. Os homens vê a aparência, Deus vê o coração. Essa é uma leitura que nos traz alegria, né? E a segunda leitura, que está em Efésios 5, 8, 14, essa leitura é linda. Olha o que fala. Irmãos, outrora éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Nós somos escolhidos. Se estávamos nas trevas, hoje o Senhor nos conduziu para a sua luz. E a palavra nos orienta. Vivei como filhos da luz. Olha para você ver. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade, discernir o que agrada o Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo, mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz, e por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá a palavra do Senhor. Queridos irmãos, sabe, eu fico assustado. Eu sou pai. Sabe, às vezes eu precisava corrigir e castigar os meus filhos. Deus, como nosso Pai, também não nos castigará, não para nos matar, mas para nos corrigir? Será que Deus vai aceitar todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todas as nossas ações? Será que Ele não reprova alguma? Se nós somos filhos da luz, vivamos como filhos da luz, não como filhos das trevas. Porque a ira de Deus ele pode cair sim sobre aqueles que abandonam ao Senhor. Olha, não que Deus manda raios, trovões, tempestade, morte na vida de ninguém, não. A ira de Deus quer dizer, quando Deus vira a face dele contra uma pessoa porque essa pessoa o rejeitou, as calamidades infelizmente caem sobre aqueles que rejeitam a Deus. Não que Deus mandou as calamidades, mas o que nos bloqueia para o mal não chegar a nós é a nossa fé em Deus. E se aquela pessoa deixou a fé, que bloqueio ela tem para que o mal não possa atingi-la? Valério, mas o justo paga pelo injusto? Não.
mas as consequências caem sobre toda a humanidade quando há leis absurdas dentro de um continente, de uma nação, está sendo se voltado contra a palavra de Deus. Infelizmente, nós esquecemos que nós estamos neste mundo por passagem. Embora todo o corpo morre, mas a alma sempre vai para lugar diferente. Um para a salvação e outro para a condenação. A condenação existe como a salvação existe. A morte não é o fim, a morte é o começo de uma vida eterna. Não é que Deus está escolhendo a matar o mal junto com o bem, ou bem junto com o mal, não é isso. Mas aqueles que são de Deus são recolhidos no paraíso. Enquanto aqueles que abandonam a Deus, não porque Deus é severo, mas muitos escolhem caminhar por caminho que não é de Deus, vão cair sim na condenação. Nunca esqueçamos disso. Deus é justo, a sua justiça é para todos, bons e ruins. Tanto a justiça salva como a justiça condena. Não é assim entre nós aqui? Alguém discorda disso? Se nós vamos para o tribunal humano, a justiça pode tanto nos acusar como nos absolver, sim ou não? Então observemos os tempos, filhos. Não que Deus enviou o coronavírus, jamais. Mas será que alguém não plantou este vírus? Será que alguém não procurou este salário? Infelizmente, muitos inocentes estão pagando, né, pelo crime de muitos pecadores. Você está louco, Valério? Isso não existe? Sim, vamos ver. No nascimento de Jesus Cristo, quantas criancinhas morreram? Mais de 2.000 crianças morreram por um governo que não aceitava a palavra de Deus. Matemos todas as crianças, quem sabe o escolhido de Deus também é morto. Lá no povo hebreu, né? Moisés foi salvo, mas quantos morreram? Quantas crianças foram mortas? Inocentes. Foi Deus? Não. Foi o governo. Foi as escolhas humanas que decretou a morte de muitas pessoas. Não Deus. Deus não decreta a morte de ninguém. Mas aqueles que morrem mesmo pelos decretos humanos, pelas leis absurdas, a carne morre, mas Deus acolhe a alma que estará no lugar seguro, onde não há nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, pois estaremos na presença do Deus Altíssimo. Veja o que fala a palavra de Deus no Evangelho de hoje, que está em João 8,12. Observa a palavra de Deus. Nós somos 28 pessoas, mas observa o que fala a palavra de Deus, você que me acompanha neste momento. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto serve para que as obras de Deus se manifestem neles. Observa isso. Ninguém pecou para que aquele homem nascesse cego. Nem ele. A consequência o levou à cegueira. Mas a consequência também buscou Deus para a vida dele. E a obra de Deus foi manifestada através daquela cegueira. Eu agora vejo uma grande obra e uma manifestação de Deus em cima de toda essa calamidade. Deus reinará poderosamente em todas as nações a partir deste momento, quando nós buscarmos com seriedade obedecer a Deus. Deus manifestará. E aqueles que vão sobreviver a esses ataques de vírus irão testemunhar o quão poderosamente Deus agiu. Aquele cego foi curado, observa. É necessário que nós realizemos as obras daquele que nos enviou. Enquanto é dia, vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha, amados, a nação que aceita Jesus como Senhor caminha na luz. O coração que aborrece a existência de Jesus, que não aceita, anda sobre a treva, tropeçando. Quem tropeça é arriscado cair. Quando cai, se machuca. Uns machucam poucos, mas outros, infelizmente, machucam muito pelos acidentes, por não enxergar nada na sua frente. Olha, as calamidades não vêm de Deus, mas ela é
plantada sobre as escolhas que fazemos. E disse-lhe, vai levantar-te. Olha, desculpe, deixa eu pegar mais aqui. Enquanto é dia, vem a noite. E que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e o colocou sobre os olhos do cego e disse, vai lavar-te na piscina de Siloé. Essa piscina quer dizer, enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, não. Mas alguém parecido com ele. Porém dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram seus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse, vai a Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhes, onde ele está? Respondeu, não sei. Muitas hoje perguntam, onde Deus está? Para os incrédulos a resposta é essa, não sei. Mas para nós que cremos, nós sabemos. Ele está no meio de nós. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus está do teu lado? Ele está no meio de nós. Levantaram então os fariseus, homens que tinham, levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado o dia que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntou aos fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me, agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe, este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram, sabemos, este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogaram ele, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinha medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade, interrogai-os. Eu errei aqui. Declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram, da glória de Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, quem é ele? Quem é que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo, tu sim é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Responderam-lhe o homem, espantoso, vós não sabeis de onde é? No entanto, ele abriu-me os olhos, sabendo que Deus não escuta pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia dizer nada. Não poderia fazer nada. Os fariseus disseram, tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinha expulsado, encontrando, perguntou-lhe,
Acredita no Filho do Homem? Respondeu ele. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus respondeu. Tu estás o vendo? Aquele que está falando contigo, exclamou ele. Eu creio. E prostrando-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, os que não veem se tornem cegos. Olha, repito, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosse cego, não terias culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Filhos, olha que palavra. A comunidade, olha para você ver, a comunidade expulsou um cego por reconhecer Jesus como um profeta. Mas além, depois que ele foi expulso, ele encontrou com Jesus, Jesus fez aquela pergunta, crês no Filho do Homem? E ele disse, quem é ele para que eu creia? Jesus disse, tu estás falando com ele. E o cego, aí, ele proclamou, né, que acreditava em Jesus Cristo. Que acreditava em Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa coragem. Irmãos, não tenha medo de ser expulso da comunidade. Não tenha medo. Não tenha medo de expor a sua fé. Não tenha medo. Seja fiel. Não tenha medo, em nome de Jesus, não tenha medo de dizer que você é discípulo de Jesus. Pois o povo hebreu, o povo judeu, os fariseus, os escribas, renunciaram Jesus. Não aceitaram Jesus dentro da comunidade, não aceitaram Deus na comunidade deles. Daí vem pessoas dizendo que eu fiz, né, uma má colocação, como se Deus fosse mau. Não é isso, não é isso. Deus não é mau e o mal é inacessível a Deus, o mal não se aproxima de Deus. Mas as escolhas que nós fazemos, nós vamos ter consequências sim. Ninguém é livre de consequências, tanto boas como ruins. Se eu busco coisas boas, as consequências serão boas. Se eu busco coisas ruins, as consequências serão ruins. Não é verdade? Você concorda comigo? Irmãos, não abandonemos Deus. Este cego de nascença tornou a ver. Olha quantas pessoas que se dizem ter fé em Jesus Cristo estão cegas. Veja, os tempos são maus. Abusam de Jesus. Expõem a imagem de Jesus em carnaval. Em filmes gays. Brincam com a palavra de Deus. Zombam de Deus. Não só aqui no nosso continente, mas em outros continentes. Vejam, a Europa, como ela está, infelizmente, ausentando-se da palavra de Deus. Aquele que se ausenta da palavra de Deus, que é luz, tentam caminhar com suas próprias pernas, se tornam cegos, e os cegos caem. Será que uma nação que brinca com Deus vai ser impune? Será que não existe o direito? Deus é misericórdia, sim, mas Ele é juiz, Ele é justo. Existe uma justiça. E essa justiça pode pesar sobre toda a nação, se não se converter. Não me compreendam errado. Muitos morrerão e serão salvos, porque nós estamos entregue à morte carnal, sim, todos morrerão. Mas existe a segunda morte, ao qual aqueles que amam a Deus não farão experiência com a segunda morte, pois viverão eternamente na presença de Deus. É verdade, Milok. Muitos não enxergam os próprios pecados. Eu reconheço os meus. Mas mesmo pecador que nós somos, o Senhor nos chama para enviar a palavra. De consolo, sim. Mas Deus também nos chama a ser profeta. O profeta anuncia
e o profeta denuncia. Olha, João, por que João Batista foi preso? Por quê? Denunciava Herodes, denunciava os pecados de Herodes. Pela palavra, nós nos tornamos também aqueles que podem denunciar o pecado. Nós não podemos viver o evangelho light, onde Deus aceita tudo. Muitos vão dizer para mim, tira o cisco do teu olho para você, tira a trava que está do teu olho para você tirar o cisco do olho do irmão. Não é isso que eu estou fazendo, irmãos. Não é isso. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que só Jesus pode nos livrar deste pecado e nos perdoar quando arrependemos. Mas se eu conheço a palavra de Deus, se eu sou chamado a anunciar a palavra de Deus e me calar neste tempo que é ruim, será que eu vou extinguir o Espírito que está em mim? Será que eu vou apagar o Espírito que está em mim? Será que eu vou silenciar o Espírito Santo que está em mim? Será que eu vou? Você vai silenciar? Você como filho de Deus, você tem que denunciar o pecado. Denuncie o pecado amando o pecador. Denuncie o pecado amando o pecador. O pecador é para ser amado, mas o pecado é para ser odiado. Irmãos, não vamos brincar com a palavra de Deus, por favor. Não vamos brincar de sermos cristãos. Por vários cristãos frouxos, lights, cristão que vai pela onda do mundo. O evangelho está sendo profanado, adulterado. Veja no evangelho quantas vezes os evangelistas anunciaram o erro, denunciaram o erro. Quantos? Quantas vezes o próprio Cristo nos falou do inferno? Quantas vezes o Senhor nos disse, vigiai e orai para que não caias em tentação? Irmãos, misericórdia, o tempo é escuro, o tempo é tenebroso, o tempo é de morte. Mas não morramos nós como os pagãos. Se morramos, morramos como filhos da luz, na certeza da ressurreição. Você concorda comigo, irmão? Todos passarão pela morte, pela mesma morte carnal, mas nem todos irão pelo mesmo caminho. Precisamos ser, filhos, ousados. Deixamos de ser católicos fresco-mornos. Deixamos de ser católicos mornos. Em nome de Jesus, ou assumamos a condição de cristão, ou abandonamos o evangelho que não acreditamos. Porque se nós acreditássemos no evangelho, nós teríamos postura diferente. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Jesus disse para os fariseus, se vocês fossem cegos, não teriam pecados, mas como enxergam, o pecado está dentro de vós. Vejam os tempos, em nome de Jesus, vejam o tempo, irmão. Eu preciso repetir, vejam o tempo. E eu luto, sabe, eu luto quando eu caio em pecado e eu ajoelho com a cara no chão e peço misericórdia, Senhor. Não permita que eu morra no pecado. Eu sou pecador, não permita que eu morra no pecado. Irmãos, nós não podemos viver como se o pecado não existisse. Nós não podemos viver neste mundo como se o pecado não nos condenasse. O pecado nos condena. O pecado nos condena. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Enquanto meia dúzia estão dizendo que eu pego trecho do Evangelho para explicar aquilo que o Evangelho não está dizendo. Irmãos, não é isso. Não é isso. Não brincamos com Deus. Não brincamos com Deus. Se você está na sua casa, fica na sua casa, mas não deixe de rezar. Não abandone a oração. Deus tem misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor colocou diante de nós dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. E Jesus disse, escolhei, pois, o caminho do bem, porque viverás. Se escolher o caminho do mal, morrerás. Deus precisa urgentemente que nós assumamos a condição de cristão.
Muitos brincaram no carnaval dizendo que não tinha nada a ver levar a imagem de Nossa Senhora, levar a imagem de Jesus. Aquele lugar é um lugar de quê? Das carnes desnudadas, de corações que só querem a euforia, de pessoas que buscam o quê? Alegrar a carne. Humilharam ou não humilharam Jesus, expondo a imagem dele em carros alegóricos? Zombaram ou não zombaram de Deus? E muitos cristãos aplaudiram. Mais uma vez, Jesus sendo humilhado. E muitos dizendo: salte Barrabás e matem Jesus. Esta é a reflexão. Deus abençoe.